O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês a roteirização da coleta containerizada. Mas antes, vamos entrar aqui em preferência. Como eu disse em outros vídeos, aqui em sistema você deve desativar esses 3 itens. Por quê? Para jamais salvar o mapa em WRKZ, que é compactado, Workspace compactado, e sempre em WRK. Por quê? Porque WRKZ ele gera arquivos temporários, tá? Depois fica difícil você restaurar tudo isso. E map você pode desativar também esse default existente map, porque o Backstreet que vem junto com o MapTudo quando você adquire, que ele é free, se você deixar ativado, normalmente quando você chama o mapa ele vem junto com toda essa base do Brasil. Então isso não interessa sempre a utilização. Nós temos também routing, passar para máximo de route stops de 200 para 1000, e no data view ativar o grid. Então eu fiz aqui um plano aqui em Santo Amaro, São Paulo, um plano apenas com 2 setores para demonstração da containerizada. Lembrando que a containerizada não significa que você vai passar em todas as vias, apenas aonde você tem os containers ou algum ponto de interesse, a não ser que seja uma containerizada com a coleta domiciliar. Aí você tem que passar por todos e logicamente os pontos estarão incluídos. Então nós temos aqui o GSVC aqui no setor 3A. Lembrando que os relatórios, você pode tirar relatórios de totais de todos os setores, salvar em Excel, caso você deseja, e aqui você também pode tirar relatórios por via ou por logradouro. Você também de todos os setores, não importa quantos você tem. E aqui você tira o mesmo relatório de uma forma individual, né? Então no caso estou tirando do setor 1 aqui, tá? Então vem todas as informações de interesse. Lembrando que você pode também escolher quais os atributos de interesse aqui em preferência. Muito bem, então agora eu já exportei esses 2 setores. Então o GSVC cumpriu a tarefa dele. Agora vamos entrar no MapTudo novamente e vamos entrar no GeoIT Coleta. Então vamos chamar o mapa que eu já explodi. Eu tenho uma pasta aqui com todos os planos, onde eu vou criar um vídeo para cada pasta dessa, para cada plano desse. Então a coleta containerizada, e aqui eu tenho os setores. Então os setores que eu já criei o itinerário, começando daqui e terminando aqui. Já fiz o itinerário, vou deixar isso aqui pronto. Logicamente que eu vou refazer agora com vocês, né? E o segundo também. Aqui, ó. Tá? Passou aqui, deu a volta, veio até aqui, ó. Deu a volta aqui, fez isso e aqui, tá? Então vamos chamar o primeiro setor no original e vamos demonstrar. Então o GeoIT Coleta, para esse tipo de plano, você tem como você pode construir itinerário da forma interativa, da forma semiautomática, usando o Route Manager, que é mais uma opção, e a quarta opção automaticamente pelo robô usando o Backstreet. Então como seria isso? A forma interativa, você chama o IT Coleta, ativa o IT Coleta, clica nele, e esses botões é para você gerar de uma forma interativa. Então vamos lá. Então seria assim. Então eu quero iniciar aqui. Você, conforme você vai clicando, inclusive posso até trocar a cor aqui para ficar um pouco mais chamativo, né? Assim, né? Então você pode criar da forma totalmente interativa. Tanto é que se você clicar aqui, ele diz que esse trecho não está conectado ao último assinalado, tá? Então você pode fazer assim. Então você está criando de uma forma interativa.
né? Essa forma interativa eu já demonstrei em vários vídeos, tá? Já demonstrei em vários vídeos. Então você pode aqui excluir. E aqui você continua. Então você está construindo um itinerário de uma forma interativa. Lembrando que você tem retorno, ré, puxada, uma série de outras opções que eu vou usar no interativo lá na coleta domiciliar. Então o interativo você pode fazer muita coisa, né? muitos itinerários, só que não é muito utilizado, né? Não é muito utilizado, mas é uma opção que você tem, mas não é muito utilizado. Então agora eu vou jogar fora isso, simplesmente excluir, tá? E vou fazer da forma semiautomática, que é a segunda opção. Então eu venho, eu clico aqui, quero iniciar aqui, eu crio alguns assinalamentos intermediários. Ó. Também posso até tirar, não há necessidade de você assinalar, né? Pode deixar assim. Ó, eu quero vir para cá, daqui, depois eu quero passar para cá. Um exemplo, até aqui. Essa forma interativa, ou seja, você vai clicando numa sequência onde você acredita que seja um itinerário coerente. Aí eu crio uma cerca. Aqui alguns assinalamentos que eu posso deixar apenas esse e mando roteirizar. Então aquilo que você estaria fazendo de uma forma interativa, ele está fazendo de uma forma agora automática. Ó. Tá vendo? Ele vai escolhendo o melhor caminho aí para você. Ó. Muito bem. Então, o que ele fez aqui? Ele veio 3, 4, 5, 6. Ó, ele retornou, ó, 7. Ele retornou 8, passou por aqui. A forma improdutiva. Vamos mudar. Vamos ficar um pouco melhor aqui. Isso, assim tá bom. Tá? Muito bem. Só que quando ele fez esse itinerário, eu percebi que ele retornou aqui para poder passar por aqui, depois ele retornou para passar por aqui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no totais e percebo que eu tenho aqui 2 retornos, tá? Que provavelmente esse é o primeiro e esse é o segundo, né? Então eu gostaria de tirar esse retorno, não quero retorno. Um caminhão da coleta containerizada convém somente retornar em casos extremos. Então eu vou jogar fora, deletar essa rota que eu fiz, tá? E vou aqui, eu vou pedir para ele retornar e otimizar e vou colocar uma sensibilidade 2. O que significa isso? Significa que ele verifica se o retorno ele for se não for excessivo, se for excessivo, ele retorna. Ou seja, se a volta for muito extensa, é melhor fazer o retorno. Entendeu? Então vamos lá. Então vou colocar 2 para verificar se eu consigo eliminar esses retornos. Vou roteirizar. Vamos verificar. Porque até agora eu não sei se ele vai retornar ou não. Mas eu estou pedindo para ele não retornar. Com sensibilidade 2. Vamos ver o que ele faz. Ele fez exatamente isso. Ó. Ele não retornou. Ele veio 3, 4, 5, 6. Aí passou aqui, pegou o 7. Deu a volta no 8. Passou novamente por aqui. E terminou aqui. Então vamos verificar quantos retornos nós temos. Retorno 0. Nenhum retorno. Tá? Então o que significa? Ficou muito melhor desta forma
do que o retorno aqui e o retorno ali. Vamos verificar quanto tem de km. Ó. 4.394. Eu vou jogar fora novamente, só para mostrar novamente o efeito. 4 km 394. E vamos deixar a sensibilidade 1. Ou seja, retornar sempre que possível. Tá? Então, se é um veículo leve, não tem problema desses retornos. Mas quando é um veículo pesado, não convém retornar. Só em casos extremos. Olha lá. Tá vendo? Ele retornou aqui e retornou lá. Vamos ver quanto deu. Olha lá, 4.500. Tá? Então a diferença é mínima. Então convém deixar daquela forma. Então vocês entenderam a diferença entre o interativo e o semiautomático, e o semiautomático com esta opção de sensibilidade de retorno. Tá? Muito bem, agora vamos criar de outra forma. Vou jogar fora a rota e vou jogar fora também esta forma semiautomática. Pronto. Muito bem. Qual é o outro caso? Agora o terceiro caso seria uma outra opção chamada Route Manager. O que seria o Route Manager? O Route Manager fecha a caixa. Agora, porque esses dois, o interativo e o semiautomático, são algoritmos, vamos dizer assim, da Geologos. Agora eu vou usar uma parte do algoritmo do Route Manager, que é o algoritmo de roteirização do Maptitude nativo, e uma outra parte da Geologos. Tá? Eu vou completar com outro algoritmo da Geologos. Então eu venho aqui, clico, ele pede os pontos, eu vou escolher todos esses pontos. Tá? Então eu desejo começar, vamos supor que você deseja iniciar no 37. Então você pode vir aqui, são as opções que você tem, tá? Start, Start. Então ele começa aqui. Vamos supor que você deseja terminar no 37. Então você vem aqui no 37 e coloca End. Então eu gostaria de uma roteirização entre esses pontos que inicia aqui e termina ali. Mas antes, eu percebi aqui que eu não devo começar aqui. Eu gostaria de iniciar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Então você pode adicionar aqui mais uma etiqueta cosmética e você chama o 37 de início. Você assinala como início. Então ele vai fazer uma rota aqui, tá? E eu gostaria também, que você pode fazer antes ou depois, tanto faz. E gostaria de terminar a minha roteirização. Isso é só um desejo. Eu gostaria não que terminasse aqui, mas terminasse nessa saída do setor. Então você pode adicionar mais um aqui e chamar esse de final. Olha lá, 38 End. Tá? Então você pode incluir alguns pontos intermediários. Comecei aqui e terminei aqui. Por algum motivo você não quer terminar aqui no meio do setor, nesse ponto, quer terminar no final. Tá? Vamos supor, então vamos imaginar que seja aqui. Ó. Eu quero iniciar aqui. Exemplo. Olha lá, o 39. Olha lá, o Start. Tá? E esse 2 eu não preciso mais, eu posso remover ele. Olha lá, removi, tá? Então você pode inserir alguns pontos intermediários para você criar um itinerário do jeito que você deseja, tá? Então eu criei vou tentar aqui, vou fazer aqui um pré-processamento. Inicia aqui, passa por todos e vem aqui. Esse número que você está vendo é só o número de uma etiqueta, ainda não é o número da sequência da rota, apenas a sequência de entrada do ponto no mapa. Então agora eu aperto Optimize. Agora ele gerou, ó, fez um. Agora sim ele renumera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pegou aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 17, 18 e termina aqui. Você percebe que quando o algoritmo de roteirização, normalmente ele procura fazer um circuito horário ou anti-horário.
Ele não procura fazer um zigue-zague, ou seja, vem aqui, volta, passa por aqui, vem para cá, vem até aqui, volta. Ele procura não fazer isso, tá? Ele procura sempre fazer de forma de circuito, no horário ou anti-horário. Muito bem. Agora que ele fez isso, eu venho aqui no coleta e faço uma cópia dessa sequência, que é esse ponto aqui. Tá? Agora aqui eu posso fechar e eu não preciso mais do Route Manager, porque agora eu tenho aquela sequência que eu mostrei no início na forma semi-automática, ou seja, você vai escolhendo a sequência que você acredita que seja o melhor caminho. No caso do Route Manager, não, ele procurou fazer o melhor caminho, tá? Entre todos esses pontos aqui dentro desse setor, né? Muito bem, então o que eu faço agora? Agora eu posso criar uma cerca aqui, tá? E agora eu sei que com a opção 1 ele vai sempre procurar retornar para poder gerar o menor caminho. Isso eu já sei, número 1. E 2 em diante ele vai deixando cada vez mais a rota sem muitos retornos. Muito bem, então eu vou roteirizar dessa forma mesmo, tá? São 39. Que eu estou fazendo uma roteirização containerizada, tá? Esses pontos eu já incluí. Então você tem várias formas de incluir pontos. Pode vir de um GPS, pode ser aqui do próprio sistema que você insere. Então esses pontos podem ser pontos que vêm de arquivos de terceiros, tá? O que é importante, todas as vezes que você insere os pontos, você aciona a opção chamada Geocode Reverso, para ele poder colocar nos pontos todas as informações da malha viária. Inclusive são informações importantes de localização. Qual é o trecho que ele está localizado, qual é a distância, tudo isso é muito importante. Principalmente quando você tem vários pontos na mesma rua, no mesmo trecho, e em cada lado. Tá? Então é importante esse geocode, tá? Reverso. Está construindo agora. Olha lá, ele veio, está seguindo aqui, ó. Então esse algoritmo que está rodando agora é da Geologos. Ele é muito parecido com o do próprio Maptitude, só que você tem a flexibilidade de você diminuir retornos, né? Caso você deseja fazer isso. Então vamos verificar quantos retornos nós temos aqui. Aqui já estou vendo em laranja, ó. 2 aqui, retornos aqui, ó. Mais um retorno aqui, 3. Estou vendo 3 retornos aqui já. Vamos ver quantos retornos nós temos. Temos 4 retornos, tá? Então eu gostaria de diminuir a quantidade de retornos. Então você começa a perceber qual é a opção que você vai usar lá no robô para rodar isso automaticamente, tá? Vamos colocar aqui, vamos usar o robô agora, aproveitar. Tá? Vamos imaginar que você tenha 30 setores dessa forma, 40, e você já deixou pronto para finalizar. Então o que você faz? Você vem aqui no robô, chama essa caixa, é uma coleta containerizada, aqui ele diz exatamente o que eu falei sobre as sensibilidades, os extremos, tá? A sequência está previamente assinalada. E aqui, o retorno otimizar, que eu chamei 1 para car, quer dizer, são veículos leves, e maior que 1, veículos pesados. Então vamos deixar 2 aqui, vamos ativar isso, e vamos deixar 2. Então eu agora vou rodar para todos os meus setores com essas opções. Coleta containerizada, a sequência está previamente assinalada, só que eu quero diminuir os retornos, tá? E a minha cerca, se for automática, ele gera uma cerca em torno automaticamente. No caso, eu já tenho a cerca pronta, né? Porque poderia gerar automaticamente. Então, vou deixar ela gerada previamente.
Então aqui você poderia ter 40, 50, 100 setores pré-definidos, pronto para roteirizar. Então quando você faz isso, então ele vai chamando cada mapa, vai roteirizando e vai fechando e abrindo outro mapa, tá? E quando você aciona qualquer função do robô, ele gera um relatório gerencial. Vamos aqui. Esse aqui, ó. Já tinha outros acionados. Olha lá. Processamento binário automático da containerizada, routing, índice de retorno igual a 2. Né? Por que isso? É importante. Se você tem vários planos e está processando, no dia seguinte, não importa, ou outra pessoa entra na máquina, ele sabe exatamente onde você parou. Então, se você estiver trabalhando em equipe e você tem um grande processamento para fazer, ou está sendo executado, a pessoa que der continuidade no seu trabalho sabe exatamente aonde você parou. Ele vai entrar nessa pasta e vai saber que você, às 15h14, você acionou um processamento. Está gerando lá. Vamos ver se ele consegue diminuir o número de retornos. Tá? Às vezes não diminui todos os retornos, diminui só um ou outro. Vamos lá. Ou deixou aquele retorno extremo que está correto. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, aqui em vermelho é passagem produtiva. É somente esse daqui, ó. Então, vamos verificar quantos retornos nós temos. Nós temos apenas, olha lá, um retorno. Está ótimo, tá? Tá muito bom assim. Bom, então o que nós temos? Agora vamos excluir e vamos excluir a sequência também. Tá? Então, quando você tem um conjunto de pontos, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte: você pode, aqui tem uma opção chamada carrega a sequência de pontos. Você clica, tá? E ele vai pedir que você tenha uma seleção para você poder executar. Então vamos colocar aqui uma seleção nesse ponto. Tá? Containers. Eu vou criar uma seleção. Aqui, vou dar um nome para essa seleção, que é D001. Caso você deseje seguir esse caminho, o nome aqui, DD-001, os pontos. Jeito coleta. Por que eu estou fazendo isso? Porque você pode ter pontos de uma viagem 1, pontos da viagem 2, pontos da viagem 3. Então ele não vai pintar todos os pontos do mapa. Ele só vai pintar o que você determinou. Tá? Então vamos clicar. Aí ele gera de uma forma geral, sem sequência. Aqui apenas seleciona todos os trechos que você precisa para fazer a rota, de uma forma automática, tá? Então ele sabe que este aqui é o primeiro, né? Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer o melhor caminho entre todas essas ruas aqui, tá? Mas não quero usar o Route Manager, tá? O que eu vou fazer? Como eu disse a vocês, seria a quarta opção de roteirização automática. Então vamos aqui, vamos no Jet Coleta. Eu gostaria de iniciar a minha rota, por exemplo, aqui. E na verdade ele começa aqui. Eu não quero começar no meio do setor, eu quero começar no início do setor. Então você pode incluir um trecho a mais. Tá? Então, como é anterior a 1, é só você colocar 0 aqui. E aqui tem o complementar. Quando você clica, ele vira 2. Tá? Aqui no caso, eu quero que ele
que ele termine, por exemplo, ou passe por aqui. Tá? No final não importa. Tá? O importante é que eu comece aqui, daí passe por todos. Quando eu faço isso, eu já determinei quais são os trechos que eu quero passar, mas ainda não tenho a sequência. Tá? Então como você pode roteirizar esse caso? Você vem aqui no robô, você clica aqui, tá? Você escolhe containerizada. A sequência está previamente assinalada? Não. A sequência não está previamente assinalada. Então o que eu faço? Venho aqui, escolho o robô, que é o BR Street, CC Data, que é o Brasil, né? Eu escolho aqui o Street. Tá? Tá aqui, ó, BR Street, ó. Route BR Street. Início assinalado. Tá? Então eu tenho aqui, eu vou usar como espelho o BR Street. A seca expandida automática, porque eu não gerei seca nenhuma, e eu vou deixar aqui como 2 também. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu não usei o Route Manager para fazer. Eu estou pedindo para ele fazer isso automaticamente a partir dos pontos assinalados. Tá? Então eu faço isso para todos os setores. Tá? Vamos fazer o segundo? Vou sair daqui, vamos fazer o segundo. Vamos aproveitar que eu estou aqui e vamos fazer o segundo. Vamos pegar o 2. Tá? Eu entro no Joint Coleta. Vamos imaginar que você tem 40 desses. Você clica aqui. Aqui você tem que fazer uma seleção. É obrigado a fazer isso no pontos. Tá? Tem que fazer uma seleção. Vou dar um nome aqui que é o DD-002. Tá? Aí. Veja quantos minutos você demora para fazer um. Você clica, aperta esse botão, clicou, processou. Ele já escolheu todas essas ruas. Tá? Então aqui no caso ele começou aqui. É por aqui que eu quero começar? Sim. Então esse é o 1. Tá? Muito bem. Agora eu faço para todo mundo isso. Faço para todo mundo isso aqui. Se você por acaso quiser mudar a sequência, é só você excluir este e incluir o número 1 aonde você quiser. Tá? Eu vou até fazer, caso você deseje essa condição. Tá? Eu vou excluir o número 1. Olha lá. Tá? E vou gerar o número 1 em outro lugar. Vou imaginar que o número 1 seja aqui, ó. Então você põe 0 e você coloca aqui número 1, tá? Veja, 1, aí aqui ele começa, aí a própria rotina vai procurar o melhor caminho entre todos, tá? Então vamos jogar fora isso e vamos voltar ao que era antes, ó. 0. Complementar. O botão está escrito complementar. Pronto. Então, caso você deseja o início diferente do que você está vendo. Quando você fizer isso, você demora 1 minuto, talvez, você tem 30, 40, esse é o tempo que você tem de 1 minuto para você montar um setor. Se você tem 40, você vai ficar 40 minutos montando tudo. Terminou, agora você vai processar todos automaticamente. Você vem aqui, escolhe containerizada, sequência previamente assinalada, não, eu vou usar o Route Map BR Street. Vem aqui no CC Data, quando você adquire uma aptitude, o Brasil inteiro vem para você. Estou colocando as vias do Brasil inteiro aqui para ele, que ele precisa. Quero gerar a seca automática e também eu quero que não faça muitos retornos. Porque tanto a coleta domiciliar, a containerizada, ponto a ponto, convém não fazer muitos retornos, a não ser que o veículo seja um veículo leve. Tá? Agora eu confirmo. E agora eu posso escolher todos os setores desse plano. Poderia ter vários aqui. Tá?
Vamos verificar o que ele faz. Ele está colocando o Backstreet. Aquele Route Manager que nós vemos aqui, ele está fazendo de uma forma automaticamente interno. Tá? Olha lá, ele já gerou a sequência, gerou uma nova sequência através do Route Manager interno, tá? Dessa função. E agora estou gerando o algoritmo da Geologos, que é a roteirização final, que ele vai fazer por todos esses pontos, mas vai levar em consideração aquela flexibilidade, né? Ou seja, diminuir o número de retornos. Tá? Não é uma cópia do itinerário do Route Manager. Ele está refazendo o itinerário com os algoritmos da Geologos, levando em questão essa sequência do Route Manager, mas está fazendo uma nova sequência, de até. Tá? Como é um processo lento, se você tiver 40, 50 setores, não importa, convém você preparar isso e deixar rodando na hora do almoço, à tarde, na hora do café, alguma coisa assim, para você não perder tempo. Né? Logicamente, se você tivesse uns 200 setores para fazer, você deixa à tarde e deixa rodando à noite, né? Na sua máquina. Tá? Então nós fazemos muito isso quando nós temos muitos setores para processar. 40, 50, 60 setores da domiciliar. No caso da varrição manual, não. A varrição manual é muito rápido tudo. Mas no caso dos outros planos, dos outros itinerários, coleta domiciliar, seletiva, realmente é um tempo que você tem, que você pode administrar de outra forma. Né? Máquinas melhores. Essa máquina é um i7. Aqui ele demora um pouquinho mais. Por quê? Porque ele está refazendo quando ele percebe que está uma rota de retorno. Então ele procura fazer 2 vezes para verificar qual é a melhor opção, de retorno ou a volta. Tá? Sempre para poder somente retornar em casos extremos. Agora ele está fazendo aquela rota toda. Lá. Então, o que eu usei nessa opção de rota, né? Desse tipo de itinerário? Eu usei a opção do Route Manager, mas não externamente como eu fiz aqui na terceira opção. Eu usei internamente na programação. Tá? Agora ele está fazendo o segundo. Já fez o primeiro, colocou o Backstreet aqui como apoio. Agora ele vai gerar a sequência. Olha lá. Agora ele gerou a sequência. Tá? Como eu pedi para fechar aqui, ó, ele achou o melhor caminho, passou por aqui e terminar aqui. Ó. Então aqui tem um retorno. Ó. 24, 25 ele fez um retorno, tá? Se eu deixasse 1, provavelmente ele ia retornar aqui. Como eu coloquei 2, vamos ver se ele dá a volta. Vamos ver se ele dá a volta. Olha lá, ele fez a volta. Se eu processar esse daqui com 1, com certeza ele vai estar retornando. Ó. Como eu coloquei 2, ele deu a volta. Tá? Vamos verificar o resultado. Olha lá, ficou super satisfatório o resultado. Não estou vendo nenhum retorno aqui. E aqui o 2. Olha lá. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Então, estas são as opções de roteirização da containerizada, tá? Que é muito parecida com de pontos, um pouco parecido com a coleta domiciliar, é um pouco parecido, mas não é a mesma rota, mesmo, vamos dizer assim, o algoritmo, né? Muito parecido, mas não é o mesmo, tá? Aqui eu estou vendo um retorno. Ó. Vamos lá, vamos chamar aqui
Ó, aqui estou vendo um retorno. Ainda existe um retorno aqui, ó. Tá? Aqui ele não fez, mas aqui tem um retorno. E aqui tem outro retorno, aqui tem 2 retornos. Ele chegou a fazer 2 retornos aqui, ó. Tá? Muito bem, vamos deixar assim agora. O que eu quero? Agora eu quero mostrar os relatórios. Quando você vem aqui, você tem um relatório de totais, tá? Que é um relatório apenas. Ó, são 3 retornos que tem aqui, ó. Tá? Poderia colocar a sensibilidade um pouco maior para poder não gerar retornos aqui, tá? E aqui tem uma série de informações importantes sobre distância, frequência, tal. E aqui você tem os relatórios individuais do itinerário. Aqui, ó, continua, pela esquerda, sem coleta, quando é improdutivo, uma série de informações. A rua principal, a rua anterior, a rua posterior, a extensão acumulada, uma série de informações aqui. E o horário não está contemplado ainda. Tá? Olha lá. As informações de CEP, bairro, etc. Uma série de informações. Tá? E aqui é por logradouro e aqui é por trecho. Tá? Muito bem. O que eu desejo fazer agora? Agora, eu quero fazer uma informação importante. Tá? Por quê? Esse ponto ele passa a ser um layer a mais no meu relatório. Ele precisa estar no relatório. Tá? Então, o que nós fazemos aqui? Eu vou aqui em Containers e vou abrir o DataView. Tá? Como eu disse para vocês, ele já foi feito o geocode reverso. Tá? Aqui, ó. O que é o geocode reverso? Ele já coloca uma série de informações importantes. Então, quando você tem os pontos, você vem aqui no coleta. Se os pontos forem terceiros, você tem essa informação aqui, ó, adiciona atributos obrigatórios. Quando você clicar aqui, ele vai gerar todas aquelas informações que eu disse. É muito importante para os relatórios. Tá? Agora, o que eu desejo? Eu desejo que esse ponto saia no relatório. Mas eu tenho que assinalar antes, aqui, ordenar, renumerar pontos de coleta e inserir trecho entre trechos ou pontos de coleta no relatório. Então eu assinalo esses dois para poder esses pontos estarem contidos no relatório. Então, quando eu tirar o relatório, aqui, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que existe uma seleção se você deseja processar somente os 37. Sim, eu quero que faça isso. Então, o que ele fez aqui? Ele gerou o relatório e colocou agora uma informação nova. Ponto de parada 1, ponto de parada 2, ponto de parada 3. E lembrando que aqui ele renumerou. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o label para verificar a situação. Label. O campo atributo ordem, ele contém a sequência do meu itinerário. Tá? Então, ele colocou exatamente a sequência do meu itinerário. Por exemplo, se você mudar uma informação, vamos fazer isso para vocês entenderem que é muito importante isso. Tá? Vamos colocar aqui no campo ordem uma sequência qualquer. Tá? Sei lá. 888. Tá? Um número qualquer. Se você também arrastar o ponto para cá, para lá, não importa. Você alterou aqui a informação. Vou mudar isso aqui. Ó. O campo ordem, eu vou colocar um número qualquer. Tá? Então, o que acontece? Qual é a regra do sistema? Todas as vezes que você tem pontos, e lá nos pontos você tem uma seleção, tá, com o nome da rota,
os pontos estão associados à rota, somente a esta rota. Ou seja, se você tiver uma outra rota aqui, viagem 2, o código dos pontos que estão em viagem 2 tem que ter o código da viagem, o mesmo código da viagem. Se você não tem, só tem apenas uma viagem, pode ser apenas uma selection. Eu vou fazer esse exemplo no outro setor que eu vou processar. Então, no caso, eu coloquei o nome da viagem do itinerário. Então, quando o sistema tira o relatório, somente na hora do relatório que ele vai renumerar a sequência exata do ponto em relação ao itinerário. Quando você fizer isso, sim, agora vocês vão perceber que ele vai numerar aqui, ó. Olha lá, renumerou, tá vendo? Então, a sequência itinerário está intimamente ligado à sequência dos pontos. Tá? Isso é importante, porque eu sempre quero os pontos com a sequência do itinerário. Então, se você mudar o itinerário, ele vai mudar também a sequência automaticamente. Tá? Então, eu tenho aqui o relatório. Então, ele colocou todos os pontos aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, até o ponto 37, ó, até o ponto 37. Só que tem um detalhe. Eu descobri que eu preciso do código do container no relatório. Eu quero mais informações do ponto no relatório para associar o meu itinerário ao ponto no banco de dados, tá? Ou geograficamente. Então, o que você pode fazer? Você pode entrar aqui no banco de dados, que está reservado aqui na coluna estabelecimento, a informação qualquer que você deseja. Vou colocar aqui alguma coisa assim, tá vendo? Vou colocar assim. Container. Apenas o código ID. Eu poderia colocar qualquer informação. Estou transformando o ID do ponto em string para poder aparecer essa informação. Tá? Então, imagine que você tem aqui um código, que não importa qual seja, que é importante, que veio nesses pontos de terceiros, que é importante estar no relatório. Tá? E aqui no endereço, você pode pôr uma informação, mais uma informação qualquer. Tá? Uma informação qualquer. Vou colocar aqui uma informação qualquer. Poderia ser uma informação importante, pertinente ao trabalho. Então vou tirar de novo o relatório. Lembrando que aqui eu já assinalei inserir trecho entre trecho e ordenar e renumerar pontos de coleta. Quer dizer, ele está sempre renumerando porque eu pedi isso. Tá? O atributo ordem. Vamos lá, olha lá, container 31, container 27, container 13, esse é o ID que está lá, tá lá, demo. Então você passa a colocar informações importantes. Então você pode ter uma série de informações importantes no ponto que você deseja adicionar no relatório. Inclusive, esse ponto de parada e o próprio continua, virar à direita, virar à esquerda, você pode customizar também. Você pode trocar. Então, vamos verificar onde está ele aqui. Aqui. Você pode trocar. Ó. Ponto de parada. Tá? Você pode vir aqui, pode trocar o que você deseja, depois você pode restaurar. Tá? Para poder sair no relatório. Virar à direita, virar à esquerda. Todas as informações que estão aqui você pode trocar para ter um texto um pouco mais coerente com o que você deseja. Tá? Então, além disso, tem mais uma coisa importante, que é o tempo. Então, vamos lá buscar em preferências. Lá, das 8 às 16h20, que está em preferência, atualiza 7h20. Onde está isso? Vamos lá. Onde tem isso? Ó? Em preferência. Está aqui o horário. Tá? Você pode mudar também, não tem problema. Tem a primeira viagem,
Tem a segunda viagem e também a segunda são as demais. Vamos deixar esse mesmo horário de almoço. Vamos colocar novamente. Vem aqui, clica aqui e atualiza. Então deu aqui, ó, 5 horas e 20. Tá? Tem esse intervalo. Mas tem um detalhe. Tá? Aqui nós temos aqui um tempo, nós temos aqui 37 pontos que estão aqui, ó. Então, quando o veículo está passando, vamos imaginar que ele demora em torno de 1 minuto aqui para ele poder coletar esse lixo. Vamos colocar 1 minuto aqui. Então, se você atualiza, ele passou para 5 horas e 57 minutos. Vamos colocar mais 2 minutos aqui. Ó, 6 horas e 34. Então eu estou contando aqui o tempo de parada. Estou colocando o tempo de parada aqui. Olha lá, 5 horas e 20. Vamos colocar 3 minutos. Ele passou para 7 horas e 11. Então eu estou também deixando esse tempo de parada aqui, ó. Tirar um relatório aqui, vamos ver. Olha lá. Aqui, ó. 15h11. Olha lá. Vamos colocar aqui. Vamos fazer para ficar mais fácil a conta aqui. Vamos colocar aqui. Atualizar. 7 horas e 14, ó, 7 horas ele inicia, 14h11, tá? Como tem 1 hora a mais de almoço, eu coloco 15, então não quero fazer isso. Eu quero tirar essa hora de almoço. Aqui eu não posso colocar hora de almoço, é direto, é corrido. Vamos colocar 0 aqui, que está computando a hora do almoço, não pode computar. Vamos de novo. Olha lá. Eu atualizei e aqui eu tenho o horário, ó, a data e hora. Eu vou colocar das 7, que é a saída do meu veículo, e atualizo 14h11, tá? Vamos verificar o relatório agora. Olha lá, 14h11, 15h11. Vamos lá. De novo. Fez. Entra aqui. Eu vou repetir para ficar mais fácil. Limpar atributos. Aqui. Eu tenho o quê? Data, hora prevista. Não tem intervalo de almoço. Eu atualizo. Agora aqui eu vou colocar os 3 minutos de tempo de parada. Atualizei. Olha lá, agora sim. Agora sim. Agora eu vou atualizar. Olha lá, 15h11. Como eu tinha deixado o intervalo aqui e não limpei, ele ficou computando o tempo todo aquela 1 hora. Tá? Agora sim, agora está correto. Tá? Porque eu tinha deixado aqui esse intervalo. Agora sim, 15h11. Vamos ver o relatório.
Ó, 15:11. Agora sim, agora fechou. Muito bem, esse é o caso desse setor. Vamos ver o próximo. 2. Então o que eu tenho? Containers. Então aqui você, provavelmente, quando você tem um banco de dados de pontos, já está, provavelmente você já tem aqui no endereço, no estabelecimento do endereço, alguma informação já pronta, né? Já carregada. Como é um demo, estou carregando agora as coisas, fazendo agora, né? Então fiz isso, já deixei ativo aqui as informações, tá? E também eu tenho aqui a minha bandeira, tá? Agora sim, quando eu fizer isto, agora ele carrega com 0 aqui, nesse período, tá? Eu venho aqui, atualizei, ó, deu 6 horas e 20 minutos também. Aqui provavelmente também eu quero 3 minutos de tempo de parada. Quando eu fizer isso, e vai para, olha lá, 7 horas e 53, tá? Olha lá, a horário de término 14h53, tá? Então quando você tirar um relatório, sai exatamente isso. Eu não coloquei o label aqui, fez a sequência. Olha lá, 14h53. Ó, 14h53 está aqui. No final, 14h53 está aqui, tá? Então vamos fechar isso e vamos colocar o label apenas como um mapa temático, que é o campo ordem. Tá? Então ele já refez também a sequência aqui, ó, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, porque você sempre deseja que a sequência esteja pronta, tá? Então, feito isso, você pode aqui no robô tirar o relatório de totais de todos os setores envolvidos, tá? Vamos colocar na pasta relatórios. Já pode tirar o relatório de tudo, tá? Que ele coloca para você KM, distância, improdutivo, número de retornos, coloca o lançamento dos horários que você fez lá, que você já lançou, etc e tal, tá? E aqui você pode também tirar um relatório por trecho. A pasta que eu quero seria relatórios. Que agora eu tenho dentro de cada setor, eu tenho todos os pontos envolvidos, eu tenho todas as informações envolvidas, tá? Lembrando que eu sempre gero 2 relatórios. Vamos lá, containerizada. Olha lá, eu gero sempre 2 relatórios. Relatório DBF e Excel. Como eu já expliquei, de repente, por algum motivo, você não tem Excel na máquina. Então você pode abrir um DBF, tá? Então você tem aqui, ó, exatamente o que você viu lá, só que você tira os relatórios todos de uma vez. Os horários, olha lá, 15:11, h 14h53, né? Então esse é um tipo de relatório. Você pode tirar de outras formas, né? Você pode deixar contemplado o tempo lá. Você pode fazer isso também, caso você deseja, né? Se você tem um mapa de itinerário de containerizado e você tem pontos, e aqui você tem em preferência das 17 às 13h20 e horário do almoço das 11 ou 12 às 11 meio-dia, tá?
você pode aqui fazer isso apenas, tá? Você limpa, você vem, ora e faz isso e só. Porque esse tempo já está contemplado dentro desse período, não precisa colocar mais tempo de parada aqui. Então você pode fazer diversas formas, tá? Você pode lançar dessa forma aqui que eu vou fazer, tá? Você vem aqui, você tem lá 20, 30 setores, você vem no robô, você escolhe, você sabe que esse horário está confirmado, porque é diurno, porque se for noturno é outro horário, você assinala todos os setores, aqui, tá? E aqui você tira o relatório, de novo, relatório. Você pode tirar o relatório de diversas formas. Agora ele está tirando o relatório com aquele período, não mais com o tempo de parada. Porque o tempo de parada já está contemplado naquele período. Você não precisa daquela informação. Tá? Agora você tem que colocar o tempo. Outro relatório. O relatório posterior é esse. Aqui você tem o horário. Na 7. 3h20. 6h20. Né? Então você pode tirar o relatório de diversas formas, com ou sem tempo de parada.